Oi, meus amores, eu sou a Anne, sejam bem-vindos ao Bucana. Lembrando que se você não é inscrito no canal ainda, não esquece de se inscrever, de deixar o like e ativar as notificações para ficar por dentro de tudo que vai estar rolando aqui. Também me siga nas redes sociais, no Instagram @ana.bucana e no Twitter @aninhajm, pra gente interagir, trocar ideias, sugestões e muito mais. E eu quero lembrar que se você for comprar livros ou qualquer outro produto, de usar os links que estão aqui na descrição, porque comprando por eles vocês não têm taxa alguma mais, mas contribuem com uma comissãozinha aqui pro Bucana e ajudam no crescimento do canal, ok? Feliz Halloween, meus amores! Hoje é Halloween, né? E claro que eu não ia deixar de trazer um vídeo temático aqui pra vocês. Vocês sabem que eu adoro fazer isso em datas comemorativas. Só que hoje, ao invés do vídeo temático ser uma tag, que é o que eu geralmente faço, eu decidi trazer indicações de livros arrepiantes pra ler nesse feriado ou ao longo do ano, enfim, quando vocês quiserem. Porque aqui vai ter livros para todos os gostos, vai ter um terror, vai ter fantasias mais sombrias, vai ter livro envolvendo bruxas, mas histórias mais engraçadas, leves, divertidas. Então assista até o final para pegar todas as indicações que eu sei que vocês vão gostar. Vou começar esse vídeo com um livro que eu li recentemente, esse mês, que também já tem adaptação disponível na Prime Video, que é O Exorcismo da Minha Melhor Amiga, do Greg Hendrix. Esse livro, que se passa em 1988, a gente vai ter a história de duas amigas, a Abby e a Gretchen. Elas se conhecem desde a infância, desde seus 10 anos, são melhores amigas, frequentam uma escola católica, são as garotas populares, só que os pais delas são mais conservadores e tal, por exemplo, não gostam que elas ouçam Madonna e tal, e elas são um pouco rebeldes nesse sentido, não são tão certinhas assim. E a história em si vai começar a se desenrolar quando a Abby e a Gretchen decidem, junto com mais duas amigas, experimentar alucinógenos pela primeira vez. Até aí, né, gente, tá tudo bem, por assim dizer. Enfim, elas vão lá pra casa do lago de uma dessas garotas, estão lá, experimentam as drogas e tal, e decidem nadar nuas no lago. Porque assim, por que não, né? Super normal. Aí, quando uma delas vai nadar, ela desaparece. E as garotas ficam procurando ela a noite toda, até que perto do amanhecer, depois de horas, a Gretchen reaparece, só que ela já não é mais a mesma. Ela tá agindo super estranho. Os dias vão se passando e as coisas só vão piorando. A Gretchen começa a ter flashbacks, começa a falar umas coisas estranhas, agir estranho com as amigas. E a Abby, que é a sua melhor amiga, começa a tentar investigar e entender o que tá acontecendo com ela. E quanto mais ela tenta descobrir a verdade sobre o que ocorreu aquela noite que ela desapareceu, mas as coisas se tornam estranhas e são mais do que ela esperava. Esse livro eu achei o começo dele um pouco lento, porque vai focar mais no cotidiano das garotas e como a amizade delas foi se formando, mas eu entendo que foi tipo pra dar base pro enredo e tudo bem. Só que depois que as coisas começam a piorar com a Gretchen, ele ganha um ritmo muito grande e fica super envolvente, eu não conseguia parar de ler. Eu pensei que essa fosse ser uma história mais cômica, mais engraçada, sabe? Mas não é nada disso, ela é super intensa. Eu não sei se ela é um terror, porque assim, tem umas partes que dá um medinho mesmo, dá um frio na barriga, dá uns calafrios. Tem outras partes que eu achei bem nojentas, porque assim, tem coisas envolvendo baratas e tal, esses insetos típicos do terror mesmo, né? E aí eu fiquei um pouco enjoada, mas enfim. É um livro que ele é um terror não tão pesado, mas como eu falei, tem coisas intensas. Ele vai trazer essa década de 80 na sua melhor e pior forma, né? Então a gente vai ter o machismo sendo abordado, intolerância religiosa, o racismo também vai ser presente aqui. E a coisa boa, né, dessa história, dessa década, é que vai trazer uma playlist de milhões, assim, incrível, porque cada capítulo é o nome de uma música famosa da década, então foi muito legal isso. E eu gostei muito do desenrolar da história, da conclusão da história, sabe? Me surpreendeu. Foi uma história extremamente intensa, o que eu não esperava acabou entregando. Mesmo com as minhas ressalvas, que eu achei que algumas coisas foram muito descritivas, se tornaram um pouco enroladas. Eu gostei do livro em si e super recomendo para quem quer se aventurar pelo gênero de terror, para quem quer começar a entrar nesse ambiente, né? Esse tipo de livro. Eu acho uma boa pedida. E o filme também tá muito legal, apesar de eles terem mudado bastante coisinhas até, mas vale a pena conhecer. A próxima indicação é uma fantasia dark, né, mais sombria, de uma autora que vocês provavelmente já ouviram falar, que é a Victoria Schwab, e eu estou falando de Mansão Galante. Também foi uma leitura recente,
E a personagem, a protagonista, ela é muda, então foi o segundo livro, se eu não me engano, que eu já li com protagonismo PCD, e eu gostei muito de como foi abordado aqui na história. A Olivia, ela mora, né, numa escola para garotas independentes, que é Maryland, desde que ela tinha 2 anos de idade e foi abandonada pelos pais. A única conexão que ela tem com a família é um diário velho da mãe, que tem algumas entradas um pouco estranhas e desenhos perturbadores. É a única pista que ela tem dos pais. Até que um belo dia ela recebe uma carta de um tio dela, o tio Arthur, que ela nem sabia existir, convidando ela para visitar o lar da família, que é a Mansão Galante. Assim que ela chega lá, ela descobre muita coisa envolvendo a sua família, os Priors, e também a mansão em si. Muitos segredos e muitos mistérios que vão além do que ela imaginava. Ah, e um pequeno detalhe é que a Olivia, ela vê espectros em todos os lugares. Então, às vezes ela tá lá no quarto e aparece um espectro lá, né? E ela quer falar com ele, ou ele quer passar alguma mensagem, enfim. É uma fantasia mais sombria, porém ela é juvenil, então ela é mais 14. É uma história leve, apesar de ter essa coisa toda, e não é um terror pesado, porque mesmo tendo essa questão dos espectros, né, que são meio que os fantasmas, eles não estão lá pra aterrorizar, eles têm um papel importante até nessa história. E quando ela chega lá na Mansão Galante, a gente vai ter muita coisa, muitos mistérios. Por exemplo, tem um primo dela que quer ela longe dali. Tem um muro extremamente bizarro no meio do jardim. Sombras, coisas envolvendo a linhagem dela, a ancestralidade dela. Ela vai descobrindo mais sobre a mãe dela, sobre o pai, enfim, muita coisa começa a acontecer. E eu criei várias teorias enquanto eu tava lendo, fiquei super envolvida na história. E mesmo tendo achado a leitura extremamente rápida e fluida e envolvente, eu esperava mais desse livro. Eu achei que algumas coisas poderiam ter sido mais aprofundadas, por exemplo, o vilão, que eu tive a impressão que tava lá só pra preencher um buraco mesmo, e eu achei a conclusão do conflito, sabe, a batalha final extremamente corrida, e as coisas se resolveram de uma forma bem tosca, assim, fiquei bem chateada no final, por isso eu acabei me decepcionando um pouco, mas eu gostei da história em si, do conjunto da obra, principalmente a primeira parte do livro, que é muito envolvente, tem muito mistério, muitas coisas acontecendo. Mas mesmo com tudo, vale a pena conhecer, vale a pena pra você ler algo um pouco mais leve, porém mais sombrio, sabe? E a Vi Schwab, ela tem uma escrita que é realmente cativante, você sempre começa a ler, quer mais e mais. E a Olivia, ela é uma protagonista muito cativante, sabe? Porque mesmo ela tendo toda essa questão da comunicação limitada, né, por ela ser uma personagem muda, e por exemplo, na escola que ela vivia, as pessoas nem sabiam se comunicar com ela sofria bullying e tal. Ela é extremamente forte, ela não recua em frente ao perigo, sabe? Ela enfrenta, ela faz as coisas, eu gosto muito da Olivia. Enfim, vale a pena conhecer. Agora eu trouxe aqui 2 indicações de terror psicológico, sabe? Um thriller que talvez vocês já conheçam e que eles são até parecidos entre si por terem essa questão do cárcere, sabe? Tem uma pessoa que é sequestrada e tal, que é O Colecionador, do John Foley, e Misery, do Stephen King. Eu vou começar falando sobre O Colecionador. Aqui, na verdade, a gente vai ter 2 histórias, porque a gente vai ter a história de um cara que se apaixona por uma garota e quer mostrar que eles nasceram um para o outro. E a gente vai ter a história de uma garota que é sequestrada por um sociopata que quer obrigá-la a amá-lo. E é assim que a gente vai conhecer a história do Frederick Clegg, que é um funcionário público que vive com a tia e com a prima, que é extremamente solitário, menosprezado pela sociedade. Sua única paixão é colecionar borboletas. E também a Miranda, que é uma jovem estudante de artes, cheia de vida, cheia de ideias e com uma história toda pela frente. O caminho dos dois se cruzam quando Frederick se apaixona, né, se é que a gente pode chamar de se apaixonar, pela Miranda e começa a stalkear ela, bem estilo Yu da série Netflix mesmo. Ele começa a anotar num caderninho os horários dela, a rotina dela, como se fosse uma das suas borboletas. Só que até então era só isso que ele faz, né? Até aí tudo bem, né? Bem assim. Aí até que um belo dia ele ganha na loteria. Quando ele recebe esse dinheiro, ele se livra da tia e da prima, manda elas fazer um cruzeiro, se muda pra Londres, que é onde a Miranda ganhou uma bolsa de estudos, e compra um chalé no meio do mato. E aí ele começa a reformar esse chalé na base do e se. Ele fica assim, ó. E se eu fosse receber uma convidada, que é assim que ele chama a Miranda, né?
eu vou precisar colocar uma porta anti-ruído no porão. E também um fogão, porque senão eu vou ficar precisando descer e subir a escada o tempo todo e tal. E assim ele vai formando o que ele chama de quarto de hóspedes, que na verdade é o porão onde ele pretende prender a Miranda. Então ele compra um furgão e fica esperando uma oportunidade de sequestrá-la. E aí isso acontece. Ele leva ela lá pro chalé, mantém ela em cárcere e é onde a história vai se tornar mais agoniante. Os dois, eles começam a criar uma rotina bem sinistra, sabe? Porque a Miranda tá presa ali e ela é uma garota cheia de vida. E o Clegg, ele faz tudo por ela. Se ela quer que ele compre alguma coisa, ele vai lá e compra. E ela começa a gerar uma certa empatia por ele, sabe? Uma certa síndrome de Estocolmo por estar ali, pelos momentos que os dois conversam, porque é a única coisa que ela tem. A primeira parte é narrada na visão do Clegg, então a gente vai ter todo esse conflito interno que ele tem, tentando se convencer de que ele não é louco e de que tudo que ele tá fazendo tem um porquê. E na segunda parte, que na minha opinião foi a que eu li mais rápido, que deu mais agonia, é a visão da Miranda dessa história. A gente vai voltar lá no começo, só que dessa vez ela narrando, o que eu achei que poderia se tornar um pouco lento, sabe? Ver a história de novo, mas não, foi o que eu li mais rápido. E é extremamente agoniante ver ela, a versão dela dessa história. Porque quando a gente vê o Clegg narrando, a gente vê que a Miranda, ela é uma garota cheia de má, sabe? Ela não se deixa vencer tão facilmente. Ela usa a inteligência dela contra a força do Clegg. Só que quando a gente tá vendo ela narrando, a gente vê que por dentro ela tá muito mal, óbvio, né, com tudo que tá acontecendo. E o Clegg, ele é uma pessoa, assim, passiva. Ele não quer fazer nada, ele não quer nada sexual com ela, nada. Ele só quer ter ela ali e ter o controle da situação. E o tempo todo a gente fica pensando, será que agora ele vai estourar? Será que agora ele vai fazer alguma coisa? Tanto que a Miranda até insinua, sabe? Tenta provocar alguma reação nele e a gente fica assim, será que agora vai? E é o tempo todo essa agonia, então é um livro que me consumiu, é um pouco denso, né? Não só pela questão do terror psicológico, que é uma coisa mais pesada, mas ele também foi escrito em 1963, se eu não me engano. Então, ele é uma história um pouco complicada, mas eu achei extremamente envolvente, eu gostei muito de como a história é abordada, sabe? Como você consegue entender os dois personagens e achar tudo extremamente louco, então vale a pena conhecer. Não é uma história de terror assim, mas tem esse thriller psicológico, então não poderia faltar nas indicações. Assim como Misery, que vai ser um pouco parecido no sentido dessa questão do cárcere. Aqui a gente vai ter a história de um escritor, que é o Paul Sheldon, que é um escritor de muito sucesso e tal, só que num dia ele acaba sofrendo um acidente grave de carro. E aí que ele vai encontrar a sua fã número 1, que é a Annie. A Annie Walker, ela é enfermeira e quando ela se depara com o acidente, ela decide cuidar do Sheldon. Ela leva ele pra casa e começa a tratar dos ferimentos. Só que assim, gente, foi um acidente muito grave, sabe? Então ele tem dificuldade de locomoção e tal. E quando você pensa, tipo, ok, ela só foi socorrer ele? Não, ela não só foi socorrer. Ela é obcecada por ele, ela se considera sua fã número 1 e ela quer que ele escreva um livro só pra ela, um livro exclusivo pra ela, que seja uma obra-prima, e ela tem algumas formas peculiares de incentivar ele a fazer isso, usando agulhas, machado e tal. Então vocês podem perceber o que vai acontecer nessa história. E, gente, é muito agoniante porque, assim, o Paul, ele tá com essa dificuldade de locomoção. A Annie, ela é extremamente doida, a gente percebe isso logo de cara. E ela fica lendo o que ele escreve, né, que ela obriga ele a escrever. E se ela não gosta, ela faz ele escrever. Se ele apronta alguma coisa, ela pune ele. E às vezes, quando ela sai de casa, ele tenta... Ele não se deixa vencer tão fácil, né? Ele tenta escapar, ele tenta chamar a atenção. E a gente fica o tempo todo, meu Deus, ela vai chegar, ela vai pegar ele aí, ela vai punir ele. E é aquela agonia, sabe? E é um livro, foi o meu primeiro contato com o Stephen King, foi o primeiro livro que eu li dele e eu amei, assim, a imersão na história, como as coisas vão se desenrolando. Porque a gente vai ter tanto essa história, mas a gente vai ter alguns pedaços do livro que ele tá escrevendo também. Então, assim, eu super recomendo. Foi o meu primeiro contato com o Stephen King e eu recomendo demais. Eu amei esse livro. Tá nas minhas indicações de hoje. Outro livro que vai ter um pouco a pegada de thriller psicológico e que esse livro, gente, ele me consumiu. Mesmo depois que eu terminei ele, eu só conseguia pensar nele e agora já faz um bom tempo que eu li e eu ainda fico em dúvida o que de fato aconteceu nessa história. É Verity, da Colleen Hoover. Aqui a gente vai conhecer a Lowen. A Lowen, ela é uma escritora que tá à beira da falência. Até que ela recebe uma proposta de emprego do marido de uma escritora de sucesso, que é a Verity, pra
terminar a série da autora, que ela não tá conseguindo terminar. Ela tá impossibilitada por questões de saúde de terminar essa série. E o Jeremy, esse marido, convida a Lowen pra fazer esse trabalho e ela aceita. E ela vai passar alguns dias na casa da família pra tentar descobrir qual que era a ideia da autora, né? Então ela vasculha lá um escritório cheio de coisas dela. E a intenção era passar 1 ou 2 noites ali até conseguir uma ideia para continuar a história. Só que quando ela tá vasculhando esse escritório, ela acaba achando algo que não deveria ser achado, que é um manuscrito, é uma autobiografia escrita pela Verity, onde ela narra o seu dia a dia de forma muito assustadora, muito bizarra, incluindo até a morte da sua filha. E quanto mais tempo a Lowen passa nessa casa, ela começa a criar sentimentos pelo Jeremy, que é o marido da autora. E só pra constar, né, a autora, ela tá acamada e ela tá como se tivesse em estado vegetativo. Ela não fala, ela não se mexe e tal. O Jeremy também tem um filho. E, enfim, é uma família extremamente complicada, uma situação complicada. E a Lowen fica em dúvida se ela conta do manuscrito ou não, porque senão ele vai ficar arrasado e tal. Só que ela vai se apaixonando por ele e ela vê que talvez o manuscrito seja uma forma dele parar de amar a Verity. Até aí, gente, essa é a premissa base da história. Só que esse livro ele vai muito além disso, porque enquanto você tá lendo o manuscrito junto com a Lowen, é umas coisas assim extremamente bizarras e assustadoras que me fizeram fechar o livro e falar, meu Deus, sabe, o que tá acontecendo aqui? Você precisa tomar um fôlego, porque embrulha o estômago, é umas coisas assim muito, muito pesadas, sabe? E, gente, o plot desse livro, a reviravolta, nossa, é de, sei lá, de explodir a mente. Ele é um dos meus livros favoritos da autora porque ele consegue ser esse thriller tão intenso, porque a Colleen, ela tem essa coisa, né? Ela consegue te fazer sentir na história, e é uma coisa tão doida, mas tão intensa. E tem algumas cenas aqui que me deixaram realmente com medo, sabe? Porque... eu não quero falar porque eu não quero dar spoiler, mas, por exemplo, TV ligando sozinha, coisa desse tipo. E quanto mais você tá lendo, mais você quer entender o que tá acontecendo ali, mais bizarro você acha que a Verity é. Enfim, a hora que chega no final tem uma coisa, uma reviravolta. Nossa, esse livro, eu não vou falar muito porque eu não quero dar spoiler e eu acho que todo mundo deveria descobrir lendo, mas é simplesmente assim, genial. Eu amo essa história, mesmo ela me dando horror. Eu adoro esse livro, eu super recomendo, acho que se encaixa muito pra leitura de Halloween. O próximo livro, ele é assim, eu não acho ele um terror tão pesado, mas acho que depende muito do momento que você lê a história, da tua idade lendo. Eu, por exemplo, li faz pouco tempo e pra mim foi assim, é uma coisa um pouco assustadora, mas não foi tão pesado, porém ele é um pouco famoso, tem adaptações e tal, acho que muita gente conhece, que é Coraline, do Neil Gaiman. Nesse livro a gente vai conhecer a história da Coraline, né, essa garota que ela se mudou de casa com os pais e os pais não dão tanta atenção pra ela porque estão sempre trabalhando e tal. E ela começa a explorar essa casa até que ela encontra uma passagem secreta. Quando ela atravessa essa porta, ela se vê num mundo totalmente diferente, mas ao mesmo tempo muito igual ao dela. Nesse outro mundo, os pais dela têm pele extremamente branca e têm botões nos lugares dos olhos. E eles são extremamente atenciosos com ela, fazem tudo o que ela quer, estão sempre lá por ela e tal. E ela começa a se sentir em casa ali. Só que conforme ela vai explorando esse outro mundo, nessa outra casa, ela vai descobrindo umas coisas extremamente bizarras. E esses pais de botões nos olhos querem que ela fique lá, querem prender ela lá, querem que ela coloque os botões e tal, e se transforme ali. Isso vai tornar cada vez mais difícil ela voltar para sua realidade. Essa é a premissa de Coraline, eu acho que eu não tenho como falar muita coisa desse livro. É uma história já um pouco famosa. Eu tenho essa edição de capa dura que é extremamente linda. E o corte dele é em roxo e tal. Eu li super rápido, como eu falei, eu não senti tanto medo, mas porque eu li recentemente. Eu acho que dependendo da idade, dependendo do momento, é uma história que dá pra assustar, porque é extremamente bizarro, né? Imagina os seus pais com botões nos olhos e querem que você passe por isso também. Enfim, é uma história mais leve, né? Que eu coloquei como indicação pra dar um pouco de medinho, mas não tanto assim. Agora, a próxima indicação é uma fantasia com bruxas que não dá nada de medo, é uma história extremamente engraçada, leve, que eu amei ler, eu li esse mês, é uma das minhas leituras recentes, que é A Maldição do Ex, da Raquel Hawkins. Nessa história, a gente vai conhecer a Vivi, que é uma jovem de 19 anos que teve seu coração partido lá por um garoto e ela tá assim, na fossa. A Vivi, ela é uma bruxa, a família dela tem um lema, que é jamais misture bruxaria com vodka. E o que ela e a prima fazem nesse momento?
Exatamente isso. A Vivi tá de coração partido, tá arrasada. As duas bebem e tem a brilhante ideia de fazer o quê? Lançar uma maldição no Reese, que é esse ex dela. E nessa brincadeira, porque elas fazem totalmente de brincadeira, elas acabam lançando uma maldição nele e tal, e passou isso. 9 anos depois, quando o Reese tem que retornar à cidade, a gente vai perceber que essa brincadeira delas não foi tão brincadeira assim e vai ter consequências ruins não só pro Reese, quanto pra toda a cidade. E assim, gente, quando o Reese foi ao pé da cidade, coisas já começam a acontecer. Ele tá com uma maré de má sorte assustadora, e aí outras coisas acontecem que eu não quero dizer pra não dar spoiler, mas começa a complicar a situação da cidade toda, e ele e a Vivi vão ter que resolver essa situação toda juntos. Só que assim, o Reese e a Vivi, eles têm uma história meio que inacabada, né? Porque quando ele partiu o coração dela por conta de alguns motivos lá, ele foi embora, nunca mais voltou. Só que os dois ainda lembram um do outro, sabe? Tem uma atração muito grande um pelo outro. Porém, tem aquela coisa tipo, te odeio pelo que você fez. E negam o sentimento, sabe? Mesmo ele se sentindo atraído, tem algumas cenas ali de pegação, shots muito, muito bons. Esse livro é mais 16, ok? Mas eles tentam negar o que eles sentem pra tornar algo só carnal, sabe? Algo só, não, a gente tem uma atração, tem uma química muito boa, mas não vai nada além disso. Eles tentam se convencer, né? Esse é um livro extremamente divertido, eu ri demais lendo. Os personagens me conquistaram desde o começo, principalmente o Reese, gente. Ele é moreno, sarcástico, engraçado, rendido pela protagonista, tem aquela coisa de briga familiar, sabe? Então, assim, é um chuchu, o personagem do jeitinho que a gente gosta. E a Vivi, ela é uma bruxa, mas ela tem uma certa questão com a magia, já que a mãe dela sempre manteve essa parte mais em segredo. Então, agora que ela mora com a tia e com a prima, que ela tem mais contato com a magia, mas ela não tem tanta segurança assim, então ela prefere manter as coisas mais normais. Por exemplo, ela é professora, ela dá aula numa faculdade, só que ao invés dela dar aula de história para os bruxos, ela prefere dar aula para as pessoas normais. E, gente, ela tem uma paixão por lecionar que eu acho lindo narrado assim na história. E muitas coisas vão acontecendo aí. A gente vai ter fantasmas raivosos, brinquedos assassinos, um gato falante. É uma história extremamente divertida, mas que consegue abordar muito essa coisa da magia, sabe? Apesar de ser leve e tudo mais. Eu gostei muito do desenrolar, como a Vivi vai ganhando confiança na sua magia. Gostei da resolução dos conflitos, das reviravoltas. Não é nada assim tão inovador, mas eu me surpreendi e eu gostei de como as coisas acabaram, de como as coisas foram resolvidas, sabe? Tem aquele draminha básico. Gostei muito do casal. No começo eu relutei um pouco a me apegar aos dois, mas depois já me tornei totalmente cadelinha desses dois. Foi uma história extremamente divertida. Os personagens secundários também têm seu momento de brilhar, são incríveis. E eu super recomendo. Não dá medo, gente, sério. É só pra dar risada mesmo. Apesar de ter essa questão da bruxa e tal, maldição, é muito tranquilo, então é minha indicação. E pra finalizar esse vídeo de indicações, eu vou trazer 2 livros nacionais que eu li em e-book. Um deles é Porém Bruxa, da Carol Chiovato. Também é uma história de bruxa, também não é nada de terror, vai envolver mais mistério. Então podem ler tranquilos, é um pouquinho engraçado também. Quando eu li esse nome, eu pensei que ia se tratar de uma garota se descobrindo bruxa, mas não é nada disso. Aqui a gente vai ter a história da Isis. A Isis é uma bruxa que ela mora em São Paulo e ela trabalha monitorando crimes que envolvem forças sobrenaturais. E ela só pode agir, segundo o Ministério da Bruxa, lá, tipo isso, quando envolve magia. Porém, ela tem, tipo, amigos que sabem parcialmente o que ela faz, e uma dessas amigas é uma delegada, e ela ajuda a resolver crimes do cotidiano, mesmo que extraoficial. Até que algum desses crimes começam a se entrelaçar e envolver coisas sobrenaturais. Nesse meio tempo também, ela recebe uma missão de uma divindade, enfim, começa um mistério todo pra descobrir o que tá acontecendo. Só que se não bastasse isso, ela vai ter que lidar com o olhar vigilante do corregedor, que é como eu posso dizer, um cargo, é um bruxo que veio pra conviver com ela pra ver se ela tá agindo de acordo com a lei, sabe? Se ela não tá fazendo nada que não seja oficial. E aí que tá o problema, né? Ela vai ter que se distorcer pra conseguir resolver esse mistério, lidar com as coisas do cotidiano que estão se entrelaçando com a magia, também com coisas do seu passado que ela preferia deixar escondido, enquanto ela tem que esconder tudo isso do corregedor para não ser denunciada. Basicamente essa é a premissa da história, faz algum tempinho que eu li,
mas eu lembro que foi uma leitura extremamente fluida e envolvente, que eu gostei muito. É uma fantasia urbana que vai se passar em São Paulo, isso eu gostei muito, sabe? Eu gosto muito dos livros nacionais, quando eles se passam realmente aqui no Brasil e você consegue sentir mais próximo da história. É uma história também que vai trazer muitas críticas sociais, o machismo, intolerância religiosa e tal. É um livro bastante completo que eu adorei ler, vou deixar aqui como indicação. E o outro é um e-book que está disponível no Kindle Unlimited, que é o Cores Sombrias, do Ricardo Garcia. Esse livro ele é uma junção de contos de terror e suspense que vão brincar com o nosso imaginário, sabe? Vai trazer o medo do desconhecido, palhaços, essas coisas. E a linha entre a realidade e a ficção nessas histórias é muito tênue, porque são coisas do cotidiano que vão se misturando e isso torna a história ainda mais intensa, mais imersiva. São contos extremamente curtos e fluidos de ler. Cada conto recebe o nome de uma cor que é importante em algum momento da história, isso é muito legal. E as histórias são muito diversas, sabe? Tem vários tipos de histórias ali. E teve histórias que me deixaram com frio na barriga, que me deixaram com medo, que me deixaram, sabe, aquele calafrio, enfim, eu gostei muito desse livro. Acho bom pra quem quer começar terror também, porque são contos, então são curtos, você pode ler um por dia, ler como você quiser. E fica aqui como indicação para esse vídeo. Bom, meus amores, então esse foi o vídeo temático de hoje, com indicações arrepiantes para ler no Halloween ou em qualquer momento do ano. Como eu falei, tem livros para todos os gostos, tem terror, tem fantasia mais sombria, tem livros com bruxas para você se divertir lendo, enfim, tem de tudo um pouco. Eu espero que vocês tenham gostado. Me contem aqui nos comentários se vocês já leram alguma dessas histórias, o que vocês acharam. Não esqueçam de se inscrever, de deixar o like, me seguir nas redes sociais para acompanhar resenhas e ficar por dentro de tudo que vai estar rolando aqui. Usar os links da descrição. E é isso, gente. Beijinhos e até a próxima.